Bom dia a todos e a todas. Iniciamos nossos trabalhos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 6ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que cria, pelo regimento, requerimento número 24 de 2015, para apurar supostas irregularidades na abertura de contas do HSBC. A mesa da CPI reunida ontem, definimos, por falta de informações maiores ou de mais dados, resolvemos adiar o depoimento dos dois que estavam convocados para hoje e traçaremos outro roteiro no processo da continuidade desta CPI. Hoje vamos fazer uma sessão deliberativa com os vários requerimentos que estão na pauta e na quarta-feira, ainda hoje, iremos às 12h30, senhores senadores e senadoras, às 12h30 temos uma audiência com o ministro da Justiça, onde trataremos e trocas de informações e apoio e parceria com esta comissão. Às 12h30, portanto, com o ministro da Justiça. E na quarta-feira, estamos convocando duas sessões, uma pela manhã, de uma reunião reservada com o diretor do COAF, para que traga ainda informações e métodos e os instrumentos que o COAF trabalha, porque é de fundamental importância estas informações, este processo para a nossa comissão, principalmente para o nosso relator tratar o processo da sua investigação. E na parte da tarde também faremos uma outra reunião reservada com o presidente ou diretor do HSBC do Brasil, que já foi aprovado o seu requerimento. Faremos também na quarta pela tarde, dia 22, uma outra reunião reservada também com o HSBC. E depois destas duas audiências daremos continuidade ao processo da nossa investigação. Senhor presidente, apenas acrescentar e deixar bastante claro que a convocação, o convite, enfim, ao senhor Henri, ele está mantido. Ele foi apenas postergado. Sobrestado para que um conjunto de informações que serão de fundamental importância nessa oitiva possa estar disponibilizado para essa comissão para que ela possa produzir os resultados necessários. Mas a convocação, o convite está sobrestado, mas mantido. Inclusive do diretor, que também estava previsto para hoje, do diretor do metrô. Exatamente. Só sobrestado. Tá. Exatamente. Preliminarmente, esta presidência informa que o senador Randolph substituiu requerimentos antes por eles apresentados. Desta forma, tendo em vista a apresentação destes novos requerimentos, declaro prejudicados os requerimentos anteriores, de número 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, com fundamento no artigo 48, item 12 do Regimento Interno do Senado. Esses requerimentos são de convocação, não é isso? Presidente, com a palavra. Pois não. Esses requerimentos, senador Ciro, alguns eram de quebra, outros eram de convocação. Nós resolvemos suspender para priorizarmos a apreciação dos requerimentos que estão hoje na pauta. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32. 21 a 32. Menos o 28. E o 22. Menos o 28 e o 22. E o 22. Presidente, só reiterando, alguns que eram objetos deste requerimento, em convocação ou quebra, o fundamento que estava sendo proposto se tornou, em virtude do encaminhar das investigações, se tornou inócuo. E este fundamento, alguns destes podem estar até mantidos na forma da pauta do dia de hoje.
Conforme convocação à presente reunião, destina-se à apreciação de requerimentos. São os seguintes requerimentos que podem ser apreciados de votação simbólica, de número 38, 39, 40, 41. Vou colocar em votação. Itens 38, 39, 40 e 41. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Os itens 15 a 18 da pauta. Os requerimentos 38, 39, 40 e 41, que correspondem aos itens 15 a 18 da pauta. Exatamente. Então, nós aprovamos os requerimentos de número 38, 39, 40 e 41, que fazem parte dos itens 15 a 18 da pauta. Nos termos do artigo 121... Pela ordem, eu solicito que para a próxima reunião possa vir de forma diferente colocados esses requerimentos, porque é muito difícil manusear e com a urgência e a pressa de poder ler verso e frente e verso esse negócio. Se pudesse colocar tudo numa relação, numa página, é mais fácil para a gente acompanhar aqui todos esses nomes e as posições que eles se encontram aqui. Vossa Excelência será atendido. Presidente, o requerimento da senadora Vanessa é o item... Cadê da Vanessa? Qual é o número? É o 14, se não me engano. É o 14. O item 14, requerimento 37. Também é um convite. Não poderia entrar junto aí. Que seja convidado o senhor Nelson Sampaio Andrade, promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social do Capital do Ministério Público de São Paulo. Depoimento. Não há alguma objeção? Não. Portanto, vamos votar o item 14, requerimento de número 37. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. São aqueles? Do item 35? Não, são extra-pautas. Exatamente por ir atrás ainda de informações para processar as investigações, quer seja de sigilo bancário, quer seja de quebra ou de convocação, a CPI tem necessidade de outras informações, por isso nós vamos colocar dois requerimentos extra-pauta, que são requerimentos de número 110 e 111, proposto pelo senhor relator. Nos termos do artigo 58 do parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 148 e os seguintes requerimentos, regimento interno do Senado Federal, considerando as conclusões preliminares acerca dos possíveis ilícitos fiscais e criminais cometidos por pessoas que mantiveram contas secretas no Banco HSBC Genebra, requeiro a esta comissão parlamentar de inquérito que solicite informações às 126 pessoas listadas pelo COAF, em resposta ao requerimento número 12 de 2015, de minha autoria, acerca dos seguintes questionamentos, que deverão vir acompanhados de cópias dos documentos que comprovem as informações prestadas à SPI. Item 1. O senhor e a senhora possuem contas no Banco HSBC Genebra? 2. Se afirmativo, foi declarado à Receita Federal e ou ao Banco Central do Brasil a existência de contas no referido banco conforme determina a legislação brasileira? Tem a palavra o senhor relator. Senhor presidente, o requerimento se justifica à medida em que nós estamos tomando cuidado de não trabalharmos com informações que não tenham origem legalizada ou fonte formal.
Requerimento aprovado por essa comissão solicitou um conjunto de informações ao COAF. O COAF atendeu às nossas informações, relacionando um conjunto de 126 pessoas que constam da lista do COAF como correntista do HSBC, do Private Bank, da agência de Genebra. Me parece absolutamente necessário que, antes de qualquer evolução no sentido de convocar ou de convidar essas pessoas, que essas pessoas possam informar a essa comissão, porque parte desse conjunto de pessoas, segundo o COAF, está relacionado no seu radar com indícios de ilicitudes. Mas o COAF não faz esse tipo de diligência. Ele apura e encaminha a Receita Federal, encaminha a Polícia Federal e assim por diante. Portanto, nós estamos requerendo que esta comissão parlamentar de inquérito possa oficiar, possa solicitar a essas pessoas que elas informem a esta comissão se são ou se eram correntistas do HSBC Private Bank e se as mesmas tomaram as providências determinadas pela lei para a movimentação de conta no exterior, qual sejam declaração ao Banco Central e declaração à Receita Federal. Essas informações são fundamentais para que a gente vá desde já separando o trigo do joio das pessoas que eventualmente têm movimentação em qualquer banco no exterior, como no caso do HSBC de Genebra. Isso não é crime, mas que adotaram os procedimentos adequados e determinados pela legislação brasileira. Esse é o sentido desta informação que nós estamos solicitando a essas pessoas que foram relacionadas na informação que chegou à Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente. Em discussão, conforme o requerimento, chama a atenção que esses 2 requerimentos seguintes podem ser aprovados por votação simbólica. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Blairo. Para mim entender um pouco e entrar aqui nessa discussão. Nós temos aqui vários requerimentos de o que se chama tecnicamente aqui de transferência de sigilo, quebra de sigilo já, né? Qual foi o critério que o senador Randolph está utilizando? Não, vamos lá. Assim, qual o critério que o senador Randolph está utilizando para convocar, para pedir a quebra de sigilo desses que estão aqui relacionados? Só esclarecendo. E aí, aí eu vou lá, senador Ricardo. Se o entendimento do senador Ricardo primeiro vão pedir algumas informações, né? Caso elas não venham ou se neguem a dar, aí nós faremos, então, a quebra ou a transferência do sigilo bancário. É isso? O meu requerimento... Eu defendo essa tese, porque, assim, a gente vê os nomes aqui, mas por que eles estão aqui agora? Talvez o senador Randolph tenha mais informações do que nós temos. Eu não tenho nenhuma informação, até agora, a não ser aquelas que estão nas páginas dos jornais, para votar para quebrar o sigilo fiscal ou de uma pessoa dessa. Eu esclareço a Vossa Excelência que a base dos nomes que eu relacionei tem como fonte o COAF. Eu não estou me relacionando, não estou tendo como referência qualquer outra informação que não a informação oficial, legal, considerando a necessidade de nós trabalharmos com provas que têm como origem a legalidade. Senador Blairo, deixa eu lhe dar uma informação. Aqui já na Secretaria, e está à disposição de todos os senadores, tem uma listagem a pedido do requerimento do relator, uma listagem mandada pelo COAF, está sob a guarda da Secretaria, e os senhores senadores podem ter acesso, que já foi através das suas senhas, acesso de 129, número de 129, uma listagem de 129 nomes que vieram do COAF. Não, perfeito. E lá tem diferenciações de informações, né, deste ou daquele.
Então, tem lá uma que se refere a RIF, que se chama RIF, Relatório de Informação de Inteligência, uma coisa nesse sentido. Então, financeiro. Aqui, nos itens, tem vários requerimentos de quebra de sigilo do senador que nós informamos no início está sobrestados. Adiamos exatamente por falta de maiores informações que provém deste do COAF. O que é que os senadores estão tomando a iniciativa? De pedir informações maiores, acrescentar outras informações daquela listagem dos 129 que já estão aqui na guarda da presidência. Por isso, esses requerimentos. Eu acho que esse é o caminho correto, presidente. Está de parabéns o nosso relator. Eu acho que esse requerimento é perfeito. Eu acho que são informações que eu tenho certeza que as pessoas que se negarem a fazer porque tem alguma coisa a esconder. Aí a comissão poderia tomar alguma atitude, mas acho que esse é o caminho correto. Nós sobrestarmos essa quebra desses sigilos, por enquanto, até que cheguem essas informações solicitadas pelo relator. Sim. Só chama a atenção que do item 35 em diante, há um requerimento exatamente desses pedidos do relatório do RIF, relatório de inteligência financeira, que nós vamos pôr em pauta, vamos pôr em votação, que é as informações individuais de cada um destes. 35 em diante. Ok? Quando chegar lá, a gente entra em discussão. Aí não são de quebra de sigilo, são de requerimento de informações, né? Acrescentar ao relatório que já existe aqui mais informações a cada um destes. Perfeito. Deixa eu ler esse aqui também, que também é votação simbólica. São os dois votação simbólica. Até o item 34 está sobrestado, de quebra e de convocação de algumas. Mantido as convocações, as ouvidas daqueles que já foram aprovados. Ok? Requerimento de 110, então, terminada a discussão, em votação, aprovado. Requerimento de número 111. Nos artigos 58 e parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 148, os seguintes do requerimentos internos do Senado Federal, considerando as conclusões preliminares acerca dos possíveis ilícitos fiscais e criminais cometidos por pessoas que mantiveram contas secretas no HSBC 2006-2007, requeiro esta Comissão Parlamentar de Inquérito que oficie ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, do Ministério da Fazenda, a fim de saber: 1. Quais as pessoas que compõem a lista dos 342 nomes entregues por jornalista ao COAF, conforme informado pelo presidente do órgão em audiência perante a CPI no dia 1º de abril de 2015. Quais as providências eventualmente tomadas pelo órgão acerca das denúncias citadas, notadamente as relações em relação às 342 pessoas supracitadas. 3. Quais as providências eventualmente tomadas pelo órgão acerca das denúncias citadas, notadamente em relação às 107 pessoas citadas na lista em anexo, extraída de revelações feitas pela imprensa. Foram instaurados procedimentos administrativos para apuração dos fatos e, se positiva a resposta, qual o número da data de instauração, prazo para conclusão, atual andamento e espelho de tramitação entre os demais documentos relevantes. Senador Ferraz. Na informação que o COAF encaminhou a esta comissão, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão do Ministério da Fazenda, informa que não são apenas 129 pessoas, e sim 342 pessoas. Então, nós estamos solicitando ao COAF a complementação dessas informações. Numa primeira etapa, dos 342 pessoas, nós já obtivemos do COAF a lista com 126 nomes. Nós estamos, portanto, solicitando a complementação dessas informações
como base para trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito, além de informações relacionadas a providências que teria sido adotada ou não pelo COAF acerca dos seus trabalhos. Em discussão. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. São os seguintes requerimentos que exigem votação nominal. 58 a 107. Requerimentos de número 58 a 107, dos itens 35 a 84. São os itens do qual eu vou falar. Esses requerimentos, ele é de requerimento do senador Randolph. Ele exige um requerimento que envolve os 50 nomes retirados da listagem do COAF que já estão na secretaria da CPI. São requerimentos, portanto, que solicitam ao COAF a elaboração do relatório de inteligência financeira, RIF, relativo aos 50 nomes. Então, eu vou ter que colocar em votação, exige votação nominal e a leitura de cada nome, porque são requerimentos individualizados. O relatório são relatórios individuais de cada nome dos 50 que veio no relatório do COAF. O senador Randolph vai explicitar o requerimento, inclusive porque os 50 nomes dos 129 que vieram, ok? Só pra... Esse 50 nomes, ele vai explicitar. Senhor presidente e colegas senadores, esses 50, sem entrar já no mérito dos nomes, porque aí tacitamente estaríamos avançando sobre o que pretendemos, fazem parte da lista dos 129, das informações que já temos aqui, de 129 nomes do COAF. Esses 50 foram destacados porque, conforme nós pesquisamos no relatório que está de posse da CPI, estes respondem a mais de um procedimento, além do próprio procedimento de investigação do COAF. Esses nomes respondem a algum outro tipo de procedimento de investigação, ou por parte do Ministério Público Federal, ou por parte da Polícia Federal, ou por parte de alguma dessas instituições. Então, diante disso, nós entendemos que dos 129 nomes da lista que já está nessa CPI, esses 50 necessitava que, para que a CPI avance nas investigações, veja, senhor presidente, eu estou tratando aqui de uma matéria-prima que é indispensável para avançarmos na investigação. Nós não... esses 50, existe indício pela quantidade de informações, de investigações que pesam sobre eles. Eu não estou me baseando em matéria de jornal, em notícia anteriormente divulgado, estou me baseando no trabalho que já está, no material que já está aqui na CPI, que é a lista do COAF. Da lista do COAF, destacamos esses 50. A partir desses indícios, estamos pedindo que não é nem uma quebra de sigilo completa, porque a quebra de sigilo seria o bancário e fiscal. Nós estamos pedindo que o COAF encaminhe aqui para a CPI o chamado RIF destes nomes, o relatório de investigação fiscal que o COAF possui em relação a esses nomes. É uma matéria-prima, senhor presidente, que eu considero indispensável nós termos para avançarmos na investigação. Se não tivermos essa matéria-prima, a CPI, como a CPI ainda não tem, veja, como a CPI ainda não tem a base de dados do HSBC na Suíça, que estamos aguardando a cooperação com as autoridades francesas. Inclusive, trataremos disso daqui a pouco com o Ministério da Justiça, com o ministro da Justiça. Como a CPI ainda não tem informações da Receita Federal, e como a CPI
não tem nenhum outro dado a não ser o que foi divulgado na imprensa, se nós não tivermos isso, fica inclusive comprometido os próximos depoimentos. Qual uma das razões que nós suspendemos o depoimento do senhor Henry Royer hoje? É porque não adianta perguntar para o senhor Henry Royer somente porque ele tinha conta na Suíça. Isso é uma pergunta insuficiente para a nossa investigação. Nós precisamos tratar, por exemplo, neste caso e em outros, qual é o relatório que o COAF possui das atividades financeiras deste senhor ou de outros que já estão na lista do COAF. Então, com base nisso, eu considero esta informação, e é por isso que suspendemos depoimentos, essa informação é matéria-prima para continuarmos a investigação. Sem essa informação, nós seremos como uma aeronave sem bússola ou como um navio sem destino. Para discutir, senhor presidente. Para discutir. Apenas para sair em defesa do requerimento do senador Randolph, porque, na verdade, nós já ultimamos as providências dessa comissão parlamentar de inquérito para obtenção da chamada Lagarde Lista, ou seja, a lista oficial dos 8.667 nomes relacionados. A informação que temos do governo francês, da embaixada francesa, é que o governo será absolutamente célere em trazer essas informações ao governo, ao Estado brasileiro, assim como fez com outros estados. Inclusive os estados e governos que estão muito mais avançados que o nosso, com inclusive repatriação de recursos e multas por evasão, por sonegação, de valores muito vultosos. Enquanto essa lista não chega, o que nós temos de informação objetiva, de massa crítica, é a informação do COAF. Portanto, a solicitação que faz o senador Randolph Rodrigues é absolutamente pertinente, a meu juízo, para que nós tenhamos matéria-prima, aproveitando a referência que ele fez, para que a gente possa investigar, porque esta lista, que consta do RIF, do Relatório de Inteligência Financeira do COAF, é apenas indício, porque o COAF não faz esse processamento, ele solicita esse processamento. Mas é fundamental que nós possamos ter acesso a essas informações, considerando que o COAF identificou alguma coisa fora da curva nessas contas, e nós precisamos fazer o cruzamento dessas informações para que essas informações possam ser elementos a facilitar a oitiva dessas pessoas que serão convidadas, que serão convocadas, enfim, para prestarem esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito e ela possa cumprir com os seus objetivos e com a sua finalidade, de modo que eu apresento o meu voto favoravelmente à solicitação e o meu apoio ao requerimento do senador Randolph. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Como vota o senador Blário Maggi? Não, aliás, pode votar em Globo? Eu proponho que já sim. É de conhecimento publicado na pauta. Perfeito. Ok? Ok. Minha parte. Então, requer a quebra de sigilo. Solicita ao COAF a elaboração de relatório de inteligência financeira relativa a Paula Queiroz Frota e todas as outras pessoas do item 35 ao item 84, no primeiro bloco. Aqueles que concordam, aliás, votação nominal. Como vota o senador Blário Maggi? Favorável. Favorável, voto sim. Como vota o senador Ciro Nogueira? Sim. Como vota a senadora Regina Souza? Sim. Como vota o relator, aliás, o senador Randolph Rodrigues? Voto conhecido, senhor presidente, sim. Já votou o senhor relator. Está aprovado. Agora, dois requerimentos de nominal que são extra-pauta. São esses dois aqui.
Também fazendo parte desse processo, resolvemos incluir mais 2 relatórios, 2 requerimentos extra pauta, mas que exige votação nominal e consulta ao plenário. Requerimento de número 108, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 148 seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, considerando as conclusões preliminares acerca dos possíveis ilícitos fiscais e criminais cometidos por pessoas que mantiveram contas secretas no HSBC Genebra, requeiro a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que oficie ao Banco Central para obter informações e documentos sobre: 1. Quais as pessoas que compõem a lista dos 342 nomes que foram entregues por jornalista ao COAF, compartilhado com o Banco Central em 19 de fevereiro deste ano, conforme informado pelo presidente do COAF em audiência pública nesta CPI. Quais as providências eventual tomadas pelo Bacen acerca de denúncias citadas notadamente em relação a 342 pessoas sobrecitadas? 3. Houve declaração da existência de contas bancárias no HSBC Genebra por parte dos 342 contribuintes supracitados, notadamente no período de 2006 e 2007? Se positiva a resposta, qual o saldo declarado? 4. Quais as providências eventualmente tomadas pelo Bacen acerca de denúncias citadas notadamente em relação às 107 pessoas citadas na lista em anexo? Houve declaração da existência de contas bancárias no HSBC por parte dos 107 contribuintes citadas na lista em anexo, notadamente no período 2006 e 2007? Se positiva, qual a resposta e o saldo declarado? Foram instalados procedimentos administrativos para apuração de fatos? Se positiva a resposta, qual o número, data da instauração, prazo para conclusão, atual andamento e espelho de tramitação, entre os demais documentos relevantes? Tem a palavra o senador Ricardo Ferraz. Senhor presidente, dando sequência à necessidade de coleta de informações, de novo, nós estamos nos baseando nas informações relacionadas pelo COAF, que lista ou apresenta a informação da relação de 342 pessoas que teriam conta corrente no HSBC Private Bank Suíça. Nós estamos, portanto, solicitando ao Banco Central, considerando que o COAF informou ao Banco Central em 19 de fevereiro a existência dessas contas correntes, se o Banco Central confirma, se o Banco Central tomou providências e, naturalmente, se houve declaração por parte dessas pessoas ao Banco Central de existência de conta corrente, que é uma premissa legal para a movimentação de conta corrente no exterior. Portanto, de novo, nós estamos ampliando as informações que têm como base e plataforma as informações que foram cedidas, prestadas pelo COAF a esta comissão. O outro requerimento de 109 é o mesmo teor do requerimento, só que ao invés de ser o Banco Central, é a Receita Federal, com os mesmos objetivos já esclarecidos pelo nosso relator. Precisa de votação nominal em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos em votação. Vamos votar em bloco os 2 requerimentos. Senador Blário Maggi. Sim. Senador Ciro Nogueira. Sim. Senadora Regina. Sim. Senador Randolph. Sim. Senador Ricardo Ferraço. Sim. Aprovado. Não havendo mais. Se terminamos as votações nominais, que eu tenho uma audiência no gabinete. Terminamos, vou terminar a sessão. Tá bom, obrigado. E manter o convite a todos os senadores para 12h30 a audiência com o senhor ministro
da Justiça para tratar do assunto de interesse da comissão. Coloco em votação o ato da 5ª reunião. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está aprovada a ata. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.